Abre então em Eclesiastes capítulo 3, para a gente dar prosseguimento àquela parte do estudo. Lembrando que eu estou fazendo um estudo bem condensado, eu não estou me aprofundando muito, mas você está crescendo, eu creio que você está aprendendo bastante aqui. Eclesiastes 3, eu estou falando sobre 10 tempos de Deus. Vai aparecer também no telão, Eclesiastes capítulo 3, você abre a Bíblia no meio, você encontra o livro dos Salmos, você avança um pouquinho, você acha Provérbios e você acha Eclesiastes. Eclesiastes 3:1, diz assim, tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, eu expliquei essa parte aqui. É quando nós morremos para as coisas dessa vida e nascemos para Deus. O carnaval está lá, mas eu morri para ele. Para mim ele não significa mais nada, para mim não vale mais nada. A bebida continua lá no botequim, para mim ela não vale mais nada. Eu morri para a bebida, você morreu para o cigarro, você morreu para a droga, você morreu para aquilo que não presta lá no mundo. E você agora vive para Jesus, você nasceu para Ele. Já falei nessa parte, não vou ficar me atendo muito. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, eu falei sobre a semeadura. Tudo que o homem semear, ele vai colher. Se você não gosta do que está colhendo, dá uma olhadinha para trás e veja o que você mesmo plantou. Não, se você não está colhendo o que alguém plantou, não jogue a culpa nos outros, foi você que plantou. O momento que você está vivendo agora, foi você mesmo que semeou e está colhendo. Então, se não gosta, então passe a plantar coisas boas a partir de agora. O plantar é opcional. Ninguém é obrigado a plantar nada, mas o colher é obrigatório. Então, colha aquilo que você mesmo plantou. Mas semeie coisa boa em nome de Jesus. Falei também sobre esse arrancar. Há tempo de arrancar o que se plantou. Às vezes o diabo planta coisas no nosso coração. Nós não devemos deixar. Mas se o diabo plantou alguma semente dele aí, arranque essa semente. É tempo de ver essas sementes sendo arrancadas. Não deixe uma semente do inferno dentro do seu coração, a mágoa, a tristeza, a decepção, não deixe isso dentro de você não, o desejo de vingança, ressentimento, você tem que arrancar. Às vezes o diabo planta coisas no nosso coração. Semana passada eu falei desse verso 3, parte dele, né? Tempo de matar e tempo de curar. Eu falei que o que é que eu tenho que matar? A minha vontade. É a minha vontade que tem que morrer, é a sua vontade que tem que morrer para fazermos a vontade de Deus. Às vezes nós falamos isso para Deus, Deus, não seja a minha vontade, seja a tua, mas na hora que é para fazer a vontade de Deus mesmo, a gente quer fazer a nossa vontade. Não, faça a de Deus, mate aquilo que tem que morrer, mate a sua vontade para fazer a vontade de Deus em nome de Jesus. Então, tempo de matar e tempo de curar. Falei sobre a importância de você ser uma pessoa sarada na presença de Deus. Cristo já levou sobre si as nossas dores, nossas enfermidades, e é importante você tomar posse disso, ser uma pessoa saudável. O doente não pode curar ninguém. O doente, aquela pessoa ferida, acaba ferindo outras pessoas também. O machucado machuca os outros, mas a pessoa sarada sara os outros. Então seja essa pessoa que sara, que abençoa em nome de Jesus. Falei também disso semana passada, aí eu vou entrar no assunto de hoje. Diz aqui que há tempo de derribar e tempo de edificar. Presta atenção aqui. O escritor sagrado está dizendo que existem coisas que precisam ser derrubadas. Haverá um tempo em que você vai ter que derrubar alguma coisa. Algo que está de pé, uma construção que foi feita, algo que foi construído, mas que precisa ser derrubado. Ninguém derruba uma construção à toa. Só se derruba se aquilo ali está trazendo algum problema, algum prejuízo, porque construção é coisa boa. Mas existem coisas que talvez precisem ser derribadas na nossa vida. O que é que precisa ser derrubado? Cada um de nós precisa fazer uma análise. Veja se não há algo de pé em sua vida que precisa ser derrubado, que Deus já falou para você derrubar. Deus não quer mais isso, mas você insiste. Talvez hajam gigantes que precisam ser derrubados. Lembra que o Davi derrubou o gigante? Talvez haja um gigante diante de você que você precisa derrubar e você talvez não esteja dando crédito a isso. Derruba esse gigante. Chegou o tempo do Davi derrubar o gigante e ele derrubou. Veja, 40 dias o gigante afrontou o povo de Deus e ninguém quis lá derrubar o gigante, mas o Davi foi. Talvez haja um gigante te afrontando há tanto tempo
E quando eu falo gigante, não é só problema, dificuldade, não, às vezes é um desafio. Gigantes são desafios. Coisas que você talvez pense assim, não, isso aqui é muito difícil, aí você vai deixando. Por ser muito difícil, por ser muito grande, você vai deixando. Assim como o povo de Israel foi deixando, 40 dias se passaram, não, outro derruba, outro faz. E a gente às vezes fica deixando que os gigantes sejam enfrentados por outros, quando era a gente que era para enfrentar. Então derruba esse gigante aí. O que está desafiando você? Derrube isso. O que é que tem sido difícil de fazer, e você, por ser difícil de fazer, você fica sempre protelando, como diz o carioca, empurrando com a barriga, deixando para amanhã. Faça isso, enfrente esse gigante, derrube ele em nome de Jesus. Você é uma pessoa vencedora. Não dá para falar de tudo aqui, existem muros que têm que ser derrubados. Lembra que o Josué, Deus ali, no poder de Deus, Josué usado por Deus, os muros de Jericó caíram. Talvez hajam muros em volta de você, limitações que precisam cair por terra, para você ir mais longe, coisas que estão limitando você, pensamentos, ideias que estão lhe limitando. Derrube esses muros. Você pode crescer, você pode ir mais longe. Talvez hajam muros cercando você não vai mais longe por causa dos muros. Ou seja, a gente às vezes é muito limitado, muito fechadinho. Vença esses limites, derrube esses muros e cresça. Avance, você pode ir mais longe do que nunca imaginou. Sabe que esses muros somos nós quem colocamos. Quando a gente diz assim, eu não posso ir mais longe que isso, eu não tenho condição. Lembra que Moisés, quando Deus o chamou, ele falou, não, eu sou pesado de língua, pesado de boca, eu não posso. Olha o Moisés fazendo um muro em volta dele, eu não posso ir. Deus falando para ele ir. O Gideão, o anjo aparece para ele e fala, o Senhor é contigo, varão valoroso. Não, mas como é que Deus é comigo se a minha família é mais pobre que tem aqui? O próprio Gideão fazendo um muro em volta dele, Deus falando, você pode crescer, você pode arrebentar, e nós colocamos muros à nossa volta, quando achamos que não podemos, que não somos capazes, é muita coisa para nós. Derrube esses muros hoje. Deus quer que você vá mais longe do que você possa imaginar. Quem crê que pode ir muito longe, diga glória a Deus. As pessoas farão muros à sua volta. Pessoas dirão para você que você está sonhando alto. Pessoas dirão para você que você é maluco, que você é doido. Quando alguém fala isso, ele quer construir um muro à sua volta. Ele está dizendo para você, não saia desse cubículo aí. As pessoas querem nos colocar dentro de uma caixa de sapato e deixar a gente ali preso ali dentro. Não saia, você não pode, você não é capaz. Não, derrube esses muros, você pode ir. Cuidado com aqueles que constroem muros à sua volta. Às vezes nós construímos limitações à nossa volta, e às vezes as pessoas querem construir. Quando José sonhou que seria grande, o próprio pai dele falou, o que é isso que tu sonhou aí? Que história é essa? Você vai mandar na gente? Nós vamos nos curvar a você, José? Que isso? O pai deu uma bronca nele. Você está sonhando alto, menino? Você é doido? Que história é essa aí? O próprio pai querendo fazer um muro em volta dele, e os irmãos tentando impedi-lo, vendendo José, aquela coisa toda. Tentaram fazer um muro, mas não adiantou. O José cresceu, se tornou grande, diga graças a Deus. O José derrubou os muros, irmão. Quando nós acreditamos em Deus, os muros caem. Quando nós confiamos em Deus, os muros caem. Pastor Paulo, como é que eu derrubo o muro? Confiando no Deus que me chamou. Paulo dizia, eu sei em quem tenho crido. Eu conheço o Deus que me chamou. Você pode dizer que eu não posso, mas o meu Deus diz que eu posso. Então eu posso. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Irmão, quem pensa assim, não tem muro que te segura. A Penina dizia para Ana, você nunca vai ser mãe, você não pode ser mãe. Era um muro. Mas ela vai à presença de Deus, e quando ela ora, ela derruba esses muros todos. E veio Samuel, e veio mais 5 filhos para a glória de Deus. Deus está me chamando hoje para falar para você aqui, derruba esse muro aí. Há um muro que precisa cair, limitações que precisam cair. Você precisa acreditar um pouco mais em você. Ah, pastor, quem sou eu? Fala outra língua? Quem sou eu? Dons espirituais? Quem sou eu? Pregar, pastor? Falar em público? Ah, pastor, isso aí é sonho, só na cabeça do Senhor mesmo. Não, você pode. Vence esses limites em nome de Jesus. Então existem muros que têm que ser derrubados.
Existem paredes que têm que ser derrubadas. Paredes. O que são essas paredes? Paredes que separam você de outras pessoas? Parede está separando você do seu marido, talvez está um tempo sem falar com ele. A Bíblia diz: não se ponha o sol sobre a vossa ira. Você está deixando que o sol se ponha e você não se conserta. Não faça isso. Irai-vos e não pequeis, não é assim que a Bíblia diz? Todo mundo vai ter o seu momento de ira, só não pode pecar. Quando é que eu peco? Quando eu fico deixando que o sol se ponha sobre a minha ira. Ou seja, o sol se pôs e eu não me consertei com a pessoa. O sol se pôs de novo e eu não me consertei. E assim a gente vai ficando sem falar. Tem um ditado que diz que 2 bicudos não se beijam, não é assim? Aí fica lá, um bicudo de cá, outro bicudo de lá. Derruba essa parede entre vocês. Talvez haja uma parede entre você e alguém que você gosta. O diabo construiu uma parede e não deixa você se aproximar da pessoa. O diabo colocou no coração de um dos dois alguma coisa, talvez algo que foi dito. Falaram isso de você, aí você ficou triste, ficou chateado com a pessoa e tem uma parede que não deixa você se aproximar. Derrube isso hoje. Mas falaram isso de mim, fulano falou isso de mim, já está perdoado já. Não tem nada contra ninguém não. Se aproxime das pessoas. Então tem que derrubar essa parede que não deixa você se aproximar de ninguém. Não, é todo mundo falso naquela empresa, pastor, ninguém lá presta, não, é todo mundo isso. Aí você fica se isolando de todo mundo. Há uma parede entre você e as pessoas. Tem gente que não consegue se comunicar, não consegue falar com ninguém, não consegue se aproximar, vive isolado de todo mundo. É uma parede que tem. Derruba essa parede. Aí às vezes a parede é a timidez, irmão. Você está falando com o homem mais tímido da face da terra, sabia disso? É assim que eu me classifico. Hoje eu sou um pouquinho mais solto. Você não tem ideia, minha esposa sabe como é que eu era. Quando ela me conheceu, já era um pouquinho melhor. Tinha medo até de falar, de tão tímido que eu era. É aquela coisa de não querer, sabe, ficar isolado de todo mundo. Glória a Deus que Deus vem derrubando esses muros. Estou aqui falando para você hoje aqui. Não tem problema mais de falar em público, de falar com qualquer que seja, qualquer pessoa que seja. As paredes têm que ser derrubadas em nome de Jesus. Qual a parede que está diante de você? Pastor, não consigo me relacionar direito com meu pai, nem com a minha mãe. Queria muito dar um abraço nela, mas não consigo. Minha mãe é muito difícil, meu pai é muito difícil, prefiro ficar longe. Existem paredes que têm que cair hoje aqui. Amém, meus irmãos? Derruba essa parede. O desejo de Deus é que haja proximidade. O desejo de Deus é que você se aproxime das pessoas. Que haja comunhão. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Então há um tempo de derrubar. O que você tem que derrubar? Essas paredes, esses muros aí. Cabe muito mais coisa, mas o tempo não deixa eu falar. Aí ele fala: um tempo de derrubar é um tempo de edificar. Então tem que derrubar essas paredes. Mas há algo que tem que ser construído no lugar. Se derrubou, vai ficar um lugar vago. Não pode ficar um lugar vazio, que o diabo guarda aquilo que é vazio, né? Você lembra que o espírito maligno sai, se ele volta e acha a casa vazia, então, e ele entra e traz outros piores com ele, a Bíblia não fala? Então não pode ter um vazio ali, você tem que preencher com alguma coisa. Então se derrubou, você tem que construir algo no lugar. Pastor, o que eu vou construir no lugar de uma parede? Eu vou construir uma ponte. Para que serve uma ponte? Para ligar um lado ao outro. Se não tivesse uma ponte, você não conseguia passar de um lado para o outro. Ia ter que passar nadando, uma balsa, sei lá o que se arrumar. Tem aqueles que lucram por não ter uma ponte. Né? Uma balsa, por exemplo, alguém está ganhando ali, fazer uma ponte vai tirar o lucro de alguns. Assim também o diabo gosta, ele quer mais que fique todo mundo dividido mesmo, para ele é bom. Mas Deus gosta que hajam pontes. O que é a ponte? Ela vai fazer você ficar ligado com aquela pessoa. No lugar da parede que dividia, tem uma ponte. Ou seja, ao invés de ficarem divididos os dois, agora estão unidos. A ponte une um lado ao outro. Une você àquela pessoa que talvez você não tenha muita afinidade, não tem muita comunhão. Talvez até acha que é esquisito. Não tem isso? O diabo põe no coração da pessoa: aquele irmão lá é esquisito, vou ficar longe dele. E talvez aquele irmão que você acha esquisito tem uma bênção para te dar, e você está aí com essa parede no meio. O irmão não é esquisito não, o irmão é uma bênção. Olha para o seu vizinho e fala assim: eu não sou esquisito não, eu sou uma bênção. Fala para ele aí. Quanta gente pode pensar assim: pastor Paulo é esquisito? Pode parecer esquisito.
Mas eu creio que tem uma bênção para você do meu ministério. Não vai nessa conversa do diabo, não, irmão. Pessoas chegarão para você para dizer essas coisas. Eu não gosto muito de fulano, não, que ele é esquisito. Aí você já começa a acreditar na pessoa. Você acha? A gente às vezes é muito levado a acreditar no que os outros estão dizendo. Você nunca observou a pessoa, mas o fulano falou, então eu também acho que ele é meio esquisito. Às vezes não acha nada, você está indo na conversa dos outros aí. Maria vai com as outras, como a gente fala no Rio de Janeiro. Fulano falou, você não tem opinião não, você vai na opinião dos outros. Maria vai com as outras. Derrube hoje esse muro, essa parede, e construa uma ponte. Se aproxime das pessoas. O desejo de Deus é que haja proximidade. Não aceite ficar longe do seu irmão, não aceite ficar distante do seu irmão, não aceite essa sugestão do inferno, quando o inferno diz para você, fica longe dele, porque ele... Não. Talvez seu irmão tenha uma bênção para você e você está perdendo essa bênção, perdendo essa oportunidade. Então há algo que tem que ser edificado, como eu disse, o tempo não deixa eu falar muito. O que tem que ser edificado? Sua vida espiritual precisa melhorar. Edifique sua vida espiritual com jejum, edifique sua vida espiritual com oração, buscando a presença de Deus. Esse culto aqui, você sai edificado daqui, poxa. Você vem na reunião de oração, né? Você sai edificado. Edifique mais a sua vida. Quantos livros você tem na sua casa, livro da igreja para você ler? Você lendo, você vai se edificar. Ande com pessoas que te fazem bem, você vai se edificar. Ande com gente que te faz ficar mais santo. Ande com gente que te faz ficar mais puro. Ande com gente que te faz ficar mais espiritual. Ali você vai ser edificado. Converse com gente que tem conteúdo. Isso vai fazer você ser mais edificado, irmão. Deus quer você como uma construção sólida na presença dEle. Derrube então as pontes, as paredes, e vamos construir pontes em nome de Jesus. Aproxime as pessoas. Você conhece alguém que está meio brigado aí? Aproxime. Pastor fulano está muito legal com o Beltrano, não, mas eu vou ajudá-los para eles voltarem a se falar. É bonito isso. Deus não gosta de inimizade, Deus não gosta dessa coisa de um contra o outro. Aqui é o corpo de Cristo, irmão, e no corpo de Cristo todos nós somos importantes. Não tem divisão, fulano é melhor, fulano é isso, fulano é aquele outro, gosto mais dele do que dele, não tem isso. Todos nós somos importantes dentro do reino de Deus. Derrubemos essas paredes que estão nos separando, derrubemos esses muros que nos dividem, e vamos construir pontes nos aproximando para a glória de Deus. Se aproxime do seu irmão, ame o seu irmão, não tenha nada, deixa o diabo colocar um monte de coisa na sua cabeça não. O que Deus quer é a união, o que Deus quer é a comunhão. Unidos nós somos mais fortes, irmãos. A união não faz só açúcar, não. A união faz a força. O povo, quando é unido, quando fala a mesma língua, ninguém segura. O próprio Deus, quando estava se construindo ali a Torre de Babel, Deus desceu para ver. E Deus falou, olha, esse povo fala a mesma língua. Ninguém pode segurar um povo que fala a mesma língua. Um povo que é unido. Um povo que não tem paredes. Vamos derrubar essas paredes todas hoje. Talvez há muito tempo você não fale com alguém por alguma coisa que você ouviu, alguma coisa que você... Sabe? Às vezes o diabo semeou alguma coisa aí, uma paredezinha entre vocês. Deixa isso não, irmão. Tira isso em nome de Jesus. Construa pontes. E, irmãos, a ponte tem tantos benefícios. Só quem já precisou de uma sabe o que é. Eu me lembro uma vez lá em Petrópolis que teve uma chuva muito grande e tínhamos uma ponte ali e a chuva levou a ponte. Que falta que aquela ponte fazia, porque você tem que dar uma volta grandona. Só quem depende de uma ponte sabe o que eu estou falando. Quem é que passa por alguma ponte por aí afora? Lá na sua rua, ou no seu bairro, em algum lugar? Todos nós passamos. Recife tem ponte por aí afora, que a gente, né, do trânsito e tudo. Mas se não tivesse aquela ponte ali, tem até uma ponte que está em construção aqui em Recife, não está em reforma, não está? Tem que dar uma volta. Você vê que mexe com o trânsito, tudo atrasa. A falta de pontes nos atrasa, irmão. Essa ponte que eu citei lá em Petrópolis, que volta que a gente tinha que dar? Você perdia mais de meia hora, porque não tinha como atravessar, tinha que ir lá longe para passar. Aí foram construir uma ponte ali, que coisa boa quando fizeram aquela ponte, que alegria, né? É rapidinho, cruzou, está do outro lado. Talvez tua vida está sendo atrasada, as bênçãos estão sendo atrasadas, porque você não constrói ponte, fica dividindo. Deixa o diabo fazer isso na sua vida, não. Deus quer que construamos pontes, amém, meus irmãos?
Construir pontes é você aproximar a pessoa, não separar. O missionário falou uma vez de uma mulher que ela hoje é de Jesus, mas ela não era de Cristo. E essa senhora parecia até uma artista de cinema, pela beleza dela. Mas ela era usada pelo demônio para dividir família, para destruir casamento. Ela não podia ver um casalzinho unido. Ela começava a dar em cima do marido só para o marido separar da esposa. Como ela era muito bonita, às vezes ela conseguia. Quando conseguia, ela vibrava e largava o homem para lá, destruir mais um casamento. Ela era usada pelo diabo para destruir famílias. Gostava disso. Veja, ela estava construindo paredes. Hoje ela aceitou Jesus e constrói pontes. Hoje ela é de Jesus. Acabou isso. Serve a Deus e ajuda famílias a se unirem para a glória de Deus. Ajuda casamentos a serem transformados, a serem ajudados para a glória de Deus. Irmão, chega de construir paredes. Vamos construir pontes e aproximar pessoas para a glória de Deus. Amém, meus irmãos? A ponte é fundamental para que dois lados sejam próximos, sejam unidos e o nome do Senhor seja honrado, o nome do Senhor seja glorificado, seja exaltado, em nome de Jesus de Nazaré. Amém? Vamos aplaudir a palavra de Deus. Essa é a palavra para nós.